Pronto, agora sim estamos gravando. Então, estamos dando início agora ao nosso terceiro workshop da temporada de 2022 do Technovation Girls no Brasil. Eu queria começar me apresentando. Para quem não me conhece, né, quem é nova esse ano, ou enfim, eu me chamo Alice. Eu já sou embaixadora nacional do Technovation há alguns anos, há 5 anos, né, que eu trabalho junto do Technovation. Todos os workshops eles estão sendo gravados e postados lá no YouTube, no canal Technovation Girls Brasil. Então, se você procurar lá no YouTube esse nome, você encontra, tá? Estão bem legais os workshops para quem perdeu os anteriores, tá bom? Bom, como que eu comecei no Technovation, eu queria só ambientar vocês. Eu trabalho numa ONG, né, desde que eu me formei. Aliás, antes de eu me formar, eu fui estagiária numa ONG de educação e tecnologia. E aí, por lá, a gente conhece alguns projetos, né, novos que estão entrando aí. E um deles foi o Technovation, que procurou pelo Instituto Paramitas para ele ser o parceiro executor do programa no Brasil. E como eu já trabalhava no Instituto Paramitas, eu falei, cara, esse projeto tem tudo a ver comigo, eu quero assumir ele. Então, há 5 anos atrás, eu comecei como embaixadora. Essa foto aí é lá na Califórnia, em uma das viagens que eu fiz com o Technovation, na época que a gente não tinha pandemia, que a gente podia ir para os Estados Unidos junto com eles, então eu ganhei essa camiseta, ganhei esse crachá, que é o meu xodózinho que eu uso toda hora. E foi numa das praças lá do Vale do Silício, enfim, foi uma viagem muito legal. E alguns pontos sobre mim é que eu sou curiosa, apaixonada por boas histórias, principalmente histórias que envolvam o Technovation e, enfim, transformação social no todo e mulheres que se transformam. Uma outra coisa que eu falo rápido, mas eu também aprendo rápido, tenho uma ótima memorização. Às vezes eu acho que eu tenho aquela coisa de memória fotográfica, eu não tenho certeza porque eu nunca fiz teste nem nada, mas eu sou muito visual, então por isso que vocês vão perceber que meus slides também são muito visuais, tá? E é isso, gente, vamos começar para não perder mais tempo. Queria falar um pouquinho com vocês sobre tecnologia, né? Então, para quem nasceu há 25 anos atrás, que é o meu caso, né, e percorreu aí toda essa transformação digital, acho que eu fui uma das, a minha geração, né, foi uma das últimas que pegou aquela transformação, assim, de mim para frente já tem muita coisa que vocês não vão saber, que não vão lembrar. Por exemplo, lista telefônica, né, a gente fazer, pegar mapa que não era no celular, que você não conseguia fazer ampliar no zoom, né? O mapa era aquilo ali, estático, você tinha que olhar, enfim. Então o mundo ele está mudando muito rapidamente, né? A gente vive num planeta que ele é hiperconectado. O que significa ser um mundo hiperconectado? É que tudo e todos estão conectados, compartilhando dados. Então, tudo significa todos os nossos dispositivos, seja a nossa geladeira, seja a nossa conta de luz, seja assim, a gente compartilha dados com as pessoas, com as empresas, o dia inteiro e o tempo todo. E não são com as pessoas que a gente conhece, é com o mundo inteiro, né? Então, hoje a gente consegue ter informações do planeta. Então, a gente sabe o que está acontecendo lá na Ucrânia e na Rússia, porque a gente está num mundo hiperconectado. A gente tem informações de um país que é literalmente do outro lado do mundo para a gente, né? E a gente gera dados e compartilha esses dados. E os dados são a nova moeda. Ou seja, todas as empresas, principalmente as de tecnologia, elas buscam por uma maneira de entender os seus dados e os dados que você produz para que então ela entenda você e o seu comportamento, né? Então, ela entendendo isso, entendendo o seu comportamento, entendendo o seu consumo, ela vai saber como que você vai consumir, ela vai saber o que você quer consumir, ela vai saber quais são os sites que te interessam, quais são os seus interesses, e dessa forma, as empresas, enfim, todos nós vamos aprendendo uns sobre os outros, mas também é muito importante a gente saber quais são os dados que a gente compartilha e que a gente quer que aquela empresa ou pessoa tenha acesso, tá? Então, os dados de fato são a nova moeda de troca aí para esse mundo que a gente vive. E mais do que isso, a gente está conectado de forma global, né? Então, hoje, mais uma vez, eu posso, através do YouTube, ver notícias do planeta inteiro. No Instagram, eu consigo me conectar com artistas, pessoas que eu me interesso. No TikTok, eu também consigo absorver conteúdo do planeta inteiro, seja na Bahia, seja no Japão, enfim. Pelo Twitter, a gente consegue se comunicar de forma mais rápida, né, e veloz.
o WhatsApp, enfim, troca de mensagens no WhatsApp, o Telegram e o Facebook, que ele está ficando um pouquinho para trás, mas a gente ainda tem os grupos lá no Facebook que nos ajudam, né? Bom, além de hiperconectado, a gente está num mundo hipertecnológico, certo? Então, o que, que isso significa? Quase, né, todas as pessoas no mundo têm acesso a um celular. Eu digo quase porque é bem quase, tá? Não é todo mundo no mundo, apesar da gente achar que todo mundo tem um celular na mão. Isso não é verdade, tá bom? No Brasil, a gente tem muitas pessoas, eu acho que, se eu não me engano, 8 ou 9% da população não tem acesso ao smartphone ou à internet. Então, não é todo mundo que está conectado, mas é um mundo hipertecnológico. Quando a gente fala de quem consome a tecnologia, quem consome, a maioria, vamos deixar ele no empate, vai, meio a meio. Quem consome? Metade homens, metade mulheres, né? Sejam eles jovens, enfim, mais velhos, a gente está ali no meio a meio, homens e mulheres. Mas quem cria a tecnologia que a gente consome, a grande maioria, né, 80%, são os homens. Então, assim, é muito importante vocês entenderem o papel do Technovation, o papel do que eu estou querendo conversar aqui com vocês, é que vocês precisam entender o mundo que a gente vive, precisam entender o que a gente consome, porque a gente agora precisa passar a criar. A gente não pode mais ser só espectador, assim, a gente não pode ser só espectador nesse mundo que a gente vive. A gente precisa agora passar a ser protagonista, a gente precisa produzir o que a gente cria, o que a gente consome, né? Porque além de ser uma área que paga muito bem, são os melhores salários, todas as empresas hoje estão migrando para o digital, né? Não tem uma empresa que você conheça, assim, até o seu Zé do boteco, ele vai querer estar com o estabelecimento dele no Google, porque quando a pessoa procurar lá, vai ver a avaliação, vai ver, então, assim, todo o mundo está muito hipertecnológico e a gente precisa fazer parte dessa mudança, tá bom? Que está acontecendo. Mas a gente deixa isso para uma outra conversa. Vamos começar a falar sobre termos técnicos. Então, o Technovation, ele é um convite a vocês a aprenderem sobre programação, né, principalmente programação de aplicativos, para transformar o planeta. Mas então, o que é programação? Quando a gente faz uma programação, seja ela de um aplicativo, seja ela de um software, seja ela de um site, nada mais é do que a gente escrever, testar, executar ou manter também as funcionalidades que os nossos dispositivos nos proporcionam. Então, um celular com um mau funcionamento de programação, ele não serve, né? Ou um programa que tem algum erro no código, ele vai ser muito difícil de ser utilizável, né? Então, ele não faz sentido para aquela pessoa ou para aquele software, enfim. Então, é muito importante que a gente entenda que a programação ela é um conjunto de muitas coisas que acontecem, né, para que chegue aquele produto final. E com aquele produto final, a gente também tem muitas alterações que podem vir a acontecer. Então, um aplicativo ou uma programação que seja que a gente tenha feito, ela pode ser modificada, pode e deve, né, com atualizações. Então, por isso que, às vezes, quando a gente tem lá no nosso smartphone, quando a gente entra na loja de aplicativos, aparece lá, atualizar, é porque provavelmente existe uma programação nova para aquele aplicativo e ele precisa baixar aqueles dados novos, aquela informação nova, para que seu aplicativo atualize e funcione, às vezes de forma melhor, às vezes de forma pior. Tem algumas atualizações que a gente gosta, tem algumas atualizações que a gente poderia deixar para lá, né? Bom, sites, aplicativos e softwares, eles são escritos através de linguagens de programação, né? Então, o que são essas linguagens de programação? Linguagem de programação é um conjunto de símbolos e códigos que a gente usa para orientar a programação daquelas estruturas que a gente vai ter dentro daquilo que a gente for desenvolver. Basicamente, é como a gente vai avisar aquilo que eu estou desenvolvendo ou comunicar aquilo que eu estou desenvolvendo o que é para ele fazer. Só que, se todos falassem a mesma língua, seria maravilhoso, né? Quando a gente pensa assim no mundo, se todo mundo falasse português, para nós seria incrível, né? Pensou eu conseguir me comunicar com qualquer pessoa do mundo falando português? Poxa, seria sensacional. Só que não é assim que funciona, nem para nós e nem para os dispositivos, né? Então, para cada tipo de código, ou seja, se eu vou desenvolver um site, é uma linguagem de programação diferente. Se eu vou desenvolver um aplicativo, é uma linguagem de programação diferente. E dentro disso, né, eles têm mais 1 milhão de opções. Então, por exemplo, quando a gente fala de aplicativos, tudo bem. Mas volta, se vocês puderem, voltem no final que vai ter o tutorial da Marina.
Então, se a gente vai desenvolver um aplicativo, a gente tem algumas opções de linguagem de programação. Então, para eu me comunicar com aquela ferramenta ou com desenvolver qualquer tipo de coisa, eu preciso aprender sobre essa linguagem de programação para eu poder aprender a me comunicar, certo? E aí, dentro do currículo do Technovation, vocês conseguem aprender um pouquinho mais a fundo sobre cada uma das linguagens de programação, mas no Technovation também a gente apresenta a linguagem de programação em blocos, que é uma linguagem mais iniciante, né? Que é uma linguagem para quem está começando agora a entender o funcionamento da escrita de um código, né? Da escrita de uma linguagem de programação. Por que é importante a gente aprender a programar? Hoje a programação ela está em tudo, né? A gente tem aplicativos que são programados, a gente tem os jogos que são feitos através de código, animações, então muitos daqueles efeitos especiais são feitos através de programações, robôs, né, que quando a gente utiliza também da inteligência artificial ou a programação básica, dispositivo de assistência, medicina, enfim. Tudo isso tem uma linguagem de programação específica e a gente pode ou se concentrar em uma e começar a desenvolver, ou a gente pode também aprender a entender um pouco sobre todas. Dentro das linguagens de programação, a gente tem os algoritmos, que são aquelas sequências de passos que a gente dá com a intenção de atingir um objetivo. Então, assim, no nosso dia a dia, todos os dias, a gente tem uma sequência de coisas que a gente faz, às vezes intuitivamente, às vezes porque a gente anota, mas a gente faz isso, né? A gente anota esses algoritmos para desenvolver ou para executar alguma ação, né? Por exemplo, se eu quero tomar um café aqui no escritório, eu sei quais são os passos que eu tenho que dar até chegar ao meu objetivo, que é pegar um café para eu tomar, certo? Então, a mesma coisa é a mesma coisa quando a gente for programar algum dispositivo, algum aplicativo. A gente tem alguma sequência de passos que a gente vai dar com a intenção de atingir o objetivo. Mas eles são muito detalhados e separados, né? Porque um computador ou um programa, ele não entende da mesma forma e nem assimila da mesma forma que a nossa cabeça, tá? Então, por isso que existe a lógica de programação, que é onde a gente aplica todos esses conceitos de algoritmos numa forma de passo a passo. Só que voltando, né? Cada linguagem de programação tem a sua lógica diferente, tá? Mas, basicamente, é como se fosse uma receita de bolo, tá bom? Então, um algoritmo, você tem. Só que nesse caso, né, como eu disse, é um pouco mais a fundo e mais específico, a gente tem que explicar passo a passo para o meu aplicativo o que deve ser executado. Então, quando eu já tenho aquele meu design, né, quando eu desenvolvo o design do meu aplicativo, que a gente já viu na semana passada como a gente faz isso, eu tenho lá todos os botões que eu quero, agora eu preciso fazer isso funcionar. Eu preciso fazer que quando eu clicar aqui, leve para aquele lugar. Só que se fosse fácil assim, eu falar, clica aqui, faz isso. Não é assim. Então, dentro de uma receita de bolo bem mais específica, tá? Agora eu tenho uma dinâmica para vocês, eu queria que vocês me ajudassem aqui no chat, que é pensando numa linguagem de programação que é aquela coisa bem detalhadinha, tá? Se eu fosse descrever o passo a passo para eu poder fritar um ovo em minha casa, como seria? Então pensem na casa de vocês. Onde fica guardado o ovo? Como que funciona para eu partir do zero, que seja de vir a vontade, né, na minha cabeça, até eu chegar ao momento de eu fritar um ovo. Então, qual seria o primeiro passo? Eu vou começar aqui só para vocês entenderem a dinâmica. O primeiro passo não seria pegar o ovo, quebrar, jogar na frigideira, ligar e pronto, está frito. Não. Eu teria que chegar até o ovo, certo? Na minha casa, os ovos ficam na geladeira. Então, o primeiro passo seria abrir a geladeira. Depois que eu abrir a geladeira, eu vou, então, pegar aquele ovo, fechar a geladeira. Aí eu vou abrir o armário, pegar a frigideira que está lá no armário, fechar o armário. Aí eu vou acender o fogo, colocar a frigideira no fogão, abrir o armário, pegar o óleo, fechar o armário, colocar o óleo na frigideira, quebrar o ovo. Enfim, eu preciso deixar isso tudo bem especificado e bem detalhado, passo a passo, como se fosse um robô mesmo fritando. Então ele não sabe que o ovo está na geladeira, né? Eu preciso indicar, olha, você tem que se mover até a geladeira, abrir a geladeira, pegar o ovo. Então, quando a gente for escrever um código de programação, é assim que funciona também. Quanto mais detalhado, quanto mais passos você der até chegar ao objetivo final, mais fácil vai ser para você
voltar e ver se teve algum erro, enfim, e para que o aplicativo de fato desenvolva o objetivo que você quer, tá bom? Como eu acho que eu tenho mais uns 5 minutinhos aqui, antes de eu passar para a Marina, eu queria falar sobre inteligência artificial com vocês. Quando a gente pensa em inteligência artificial, geralmente vem aquela coisa na nossa cabeça, cara, inteligência artificial é o robô lá do filme, né? Matrix, né? Aquela coisa super, nossa, fora do alcance, uma coisa muito, muito difícil de se fazer, de se aprender. E na verdade, não. Inteligência artificial, o conceito básico dela é quando você tem uma máquina e você vai inserir algumas informações nessa máquina, só que você vai inserir muitas informações, então você vai treinar muito essa máquina para que ela consiga de forma sozinha, né, para que ela consiga sozinha desvendar algumas coisas ou identificar alguns pontos para que também atinja algum tipo de objetivo, tá? Quando a gente fala de inteligência artificial de um robô ou desses, né, enfim, por exemplo, o Wall-E que está aí na tela, a gente está falando de uma inteligência artificial aplicada assim no seu nível máximo, né? Quando é uma máquina que já foi muito treinada com muitos sensores e muitas coisas. Mas quando a gente pensa no básico, a inteligência artificial ela tem 3 partes. A primeira, ela funciona com um conjunto de dados, que é o input. Você tem que inserir dentro de um programa um conjunto de dados, com muitos dados, para que o programa sozinho, que é o que a gente chama de machine learning, né, que é o aprendizado em máquina, ele vai encontrar padrões com esse algoritmo de aprendizado que você colocou. Feito isso, treinou, ele vai te dar um output, que é uma predição, ou seja, é uma identificação de um padrão que você inseriu lá no começo. Então, de forma prática, a inteligência artificial ela aprende com os dados que você coloca, depois ela é programada para encontrar padrões por conta própria, e quando ela receber novos dados, ela é possível de fazer uma predição. Aqui eu deixei um exemplo um pouquinho mais visual para vocês entenderem. Então, aqui eu tenho uma entrada, que é o input, que são os conjuntos de dados. Nesse caso, eu estaria colocando dois tipos de entradas, né? Porque eu quero que no final ele consiga identificar o que é um gato e o que é um cachorro. Então, eu coloco muitas fotos de gatos em uma parte, né? Eu coloquei ali fotos legendadas, mas é como se você tivesse dois conjuntos de dados. Em um você vai colocar fotos de gatos, de diversas fotos, de vários ângulos, para que ele consiga de várias formas identificar. De cachorro, a mesma coisa, porque ao primeiro momento, imagina, você tem uma irmãzinha mais nova. E a primeira vez que ela vê um cachorro, você fala, esse daí é o au-au. Au-au, au-au, au-au. Ok, esse daí é o cachorro, certo? É um animal de 4 patas, com uma orelhinha e que anda ali pela casa. Aí ela vê o gatinho, ela vai apontar e provavelmente ela vai falar também, é um au-au também, é um cachorro também. Porque ela não consegue identificar ainda a diferença do que é um gato e do que é um cachorro. Se você explicar para ela, não, olha a diferença, o cachorro faz assim, o gato faz assado, é dessa forma que a gente está explicando ali para a nossa ferramenta. Então, ali, quando ele está com um monte de fios ali, se conectando, ele está aprendendo o que é um gato, o que é um cachorro. E eu posso colocar não só imagens, mas posso colocar também os sons, posso colocar vários vídeos de gatos miando, depois cachorros latindo. Então, quando ele escutar um som, ele vai saber me dizer o que é um gato e o que é um cachorro, tá? Essa é a forma que a inteligência artificial funciona. A gente tem diversos outros exemplos. É legal de colocar dentro do aplicativo de vocês, e isso também é possível. Então, por exemplo, a gente consegue identificar, às vezes por um reconhecimento facial, se aquela pessoa está feliz, se aquela pessoa está triste quando ela acessa o nosso aplicativo. Então, existem várias maneiras de a gente colocar isso no nosso aplicativo também, tá? Agora, como eu disse, eu falo muito rápido, já falei tudo que eu tinha para falar. Queria convidar aqui a Marina. A Marina, ano passado, ela participou do Technovation, se eu não me engano, a primeira vez que ela participou, ela é lá de Brasília. Hoje ela tem 18 anos, ela é recém-formada no ensino médio. E com o aplicativo que ela desenvolveu junto com mais meninas na equipe Full Steam, eles desenvolveram o aplicativo Nutri, que foi vencedor no Technovation Global nas categorias de tecnologia e também participou da votação aberta de escolha do público e foi vencedora também. E esse ano ela se cadastrou para ser Student Ambassador, que é uma aluna embaixadora, então ela faz algumas coisas junto comigo, junto com o Technovation Global, e hoje ela está aqui convidada com a gente, para falar um pouquinho sobre o Tankable.
que é uma ferramenta de criação de aplicativos, e ela vai passar um pouquinho para vocês. Marina, bem-vinda, a palavra é sua. Oi, pessoal, muito obrigada, Alice, por introduzir, fazer toda essa apresentação incrível com os termos e todas as ideias que envolvem a programação, porque esse é o tipo de ajuda que ano passado eu senti que para mim era uma dificuldade muito grande, ainda mais porque eu não tinha tanto preparo assim. Eu estava bem no início e aquela foi a primeira vez que a gente realmente participou em uma competição, então é um prazer estar aqui. E agora, sem mais delongas, eu vou começar com vocês aos nossos tutoriais. Ok, então vamos ir um pouco sobre o que a gente vai fazer hoje no Thunkable. E para quem gosta do Notion, é um aplicativo que eu também gosto muito, eu uso para anotação. Então a gente vai um pouco sobre a agenda por aqui. A gente hoje vai fazer primeiro um aplicativo informacional sobre os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que são aqueles objetivos que o Technovation já deixa para vocês uma ideia de como você vai fazer o seu aplicativo e como que você deve basear a sua solução. Então, ele mais ou menos leva uns 30 minutinhos, ele é iniciante, e a gente vai aprender no Thunkable algumas coisas sobre a interface drag and drop, que é um pouco mais simples do que outra interface que se chama Snap to Place dentro do Thunkable, que vai te poupar de algumas dificuldades de posicionar e de definir o tamanho de alguns elementos. Você também, nesse tutorial, vai conseguir criar uma base de dados e incorporá-la no seu aplicativo. E, além disso, você vai conseguir também usar um componente do Thunkable chamado Data Viewer Grid, que permite que você veja algumas imagens e textos como se fosse uma lista de informações. Isso pode ser muito útil se você quiser colocar várias informações juntas em uma tela. E, por fim, a gente também vai aprender um pouco mais sobre como navegar pelas páginas do seu app usando botões. Então, se você já fizeram a sua conta no Thunkable, para você criar um projeto é bem simples. Basta a gente vir aqui em criar novo app. Nesse caso, a gente vai chamar ele de InfoApp. A gente só precisa selecionar uma categoria toda vez que você cria o seu aplicativo. E nesse caso, a gente só está testando. Então, tá tudo bem. Ah, e uma coisa importante quando você for fazer o seu projeto, se você for usar a interface drag and drop, que ela é um pouco mais simples e você só precisa arrastar e colocar os seus elementos na tela, assegurem que vocês colocaram esse checkzinho na caixinha, porque aí vocês vão conseguir utilizar. E não dá para mudar depois. Então, é importante aqui. Certinho. Então, agora que a gente chegou aqui na nossa telinha, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um nomezinho para a nossa tela. E nesse caso, a gente vai chamar ela de homepage, a nossa página principal. Depois a gente vai vir aqui em Data Sources, que é onde a gente... Oi! Antes de você começar já o tutorial, você consegue só apresentar a plataforma para elas? Do tipo, onde estão os botões, onde estão os componentes? Ah, claro, tudo bem. Consigo sim. Bom, então, nessa plataforma aqui inicial, essa aqui é a seção em que você vai fazer o design do seu aplicativo. Então, aqui que você vai colocar os elementos em que não precisam de programação. Eles só são meio que a roupinha que a sua tela vai ter, e por dentro você vai definir como que tudo isso funciona. Então, aqui na homepage, por exemplo, essas aqui são as configurações da sua tela. Nesse caso, você pode colocar uma cor de tela, uma figura de fundo, você pode selecionar uma forma de definir o tamanho da sua figura conforme as definições dela. Você pode definir se a sua tela é scrollável ou não, se ela pode ser rolada para cima ou para baixo, mas isso também vai depender da sua figura de fundo. Você pode definir a orientação da tela, se ela vai ser em retrato, se ela vai ser em paisagem, então horizontal. E essa configuração aqui de status bar, ela é basicamente para quando no seu celular você tem aquela seçãozinha de horários, bateria, Wi-Fi, é aquela barrinha de cima que fica sempre no seu celular. Agora, desse outro lado aqui, no lado
no lado esquerdo, aqui nessa parte de screens, você vai encontrar meio que uma simplificação de todas as coisas que você vai colocar na sua tela. Então, nesse caso aqui, temos a homepage. Se fôssemos criar uma outra tela, ela vai aparecer aqui. E outros componentes também vão aparecer aqui também. E, por fim, para terminar esse apanhado geral de toda essa configuração básica do Thunkable, aqui embaixo a gente tem esses componentes que vão fazer parte do design do seu app. Então, você tem botões, labels, que são locais para você colocar texto, imagens, caixinhas de texto e muitas outras opções para você inserir no seu app. Então, show. Beleza. Obrigada por lembrar, Alice. Então, continuando com o tutorial, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma base de dados. E a forma como a gente faz isso é vir aqui nessa pilhazinha de moedas e vir aqui em Data Sources e criar uma nova. Só clica no maisinho e basta você clicar em Create Your Own Table, a não ser que você já tenha uma tabela pronta. Daí você pode anexar ela ao Thunkable a partir desses aplicativos aqui. Nesse caso, a gente vai criar uma tabela dentro do próprio Thunkable. E nesse caso, eu vou chamar essa tabela aqui de vou chamar de ODS, ODS Data. STD é o Objetivo de Desenvolvimento em inglês. E nessa tabela aqui, a gente vai definir algumas coisas sobre cada um dos objetivos que a gente vai colocar dentro do nosso aplicativo. Então, vamos definir aqui o nome das colunas. No total aqui, a gente vai adicionar mais ou menos vai adicionar 4 colunas, cada uma delas com uma informação importante sobre cada objetivo. Então, nesse caso, a gente vai colocar o título, a imagem, ou a logo, o objetivo e, por fim, um website. A gente preencher cada uma dessas caixinhas de informação, eu vou vir aqui nas minhas anotações e vou tirar já os links que eu deixei prontinho aqui. Então, cada uma desses links aqui vai indicar a gente para um tipo diferente de objetivo. Esses aqui são links para as imagens. Então, para o objetivo 1, esse aqui é um linkzinho para a imagem. E automaticamente, quando você vai adicionando informação nas linhas, o Thunkable vai adicionando linhas automaticamente. Então, você não tem um botãozinho para apertar mais linhas, mas cada vez que você vai adicionando informação, ele adiciona uma nova. Temos 6 imagens dos objetivos. E agora a gente vai colocar o título. Eu vou vir aqui nos 17 objetivos. Esse, inclusive, é um site muito bom para vocês verificarem os objetivos que vocês estão querendo usar no seu aplicativo, querendo abordar. Então, recomendo. Vamos vir aqui no primeiro. O nome desse aqui é Acabar com a Pobreza. Então, vamos colocar aqui. Marina, só vou complementar enquanto está carregando, você pode continuar Claro, fazendo. Então, foi importante você
você se planejou para fazer esse aplicativo, né? Então é muito importante Sim, esse planejamento antes de você sentar e começar a programar, né? Você já planejou tudo que com você queria certeza. fazer, É já como separou fazer os uma links, já receita, fez. né? Uhum. Você acaba precisando ter que se planejar antes de poder fazer a sua grande receita, seu grande prato, né? Então, acho que isso é super válido para o mundo da tecnologia também. Show. Esse aqui, se eu não me engano, é Gender Equality. O próximo é sobre a. Beleza, então aqui a gente já tem o título, já temos as imagens. Então agora a gente vai colocar cada um dos objetivos. Eu vou vir aqui em Target and Indicators, vou escolher um. Olha aqui. E vou aproveitar e copiar já o website. Como ele é igual para todos os objetivos, eu já vou deixar todos aqui.
Eu estou clicando errado aqui nas descrições, mas eu vou conseguir preencher essa tabelinha aqui. Geralmente preencher tabelas é a parte que mais demora. Alice, você ia dizer alguma coisa? Não, eu ia concordar com você. É isso mesmo. Que é a parte de introdução mesmo dos dados, né? Que você tem que ir adicionando um por Assim, um. Não tem ainda como. precisa... Mas então, só para vocês entenderem, meninas, a Marina está fazendo um tutorial, para quem entrou agora, é um tutorial dentro do Thunkable de um aplicativo sobre os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, tá? Então, ela vai desenvolver toda a parte de layout e também a programação. Agora, o que ela está fazendo? Ela está subindo o banco de dados, ou seja, o que precisa ter de informação dentro desse aplicativo, tá bom? Ela está usando o Thunkable, eu deixei aqui o link para vocês no chat, e é um dos construtores de aplicativo que a gente trabalha dentro do Technovation. Tem o App Inventor e tem o Thunkable. O Thunkable ele é mais visual, ele é um pouco melhor, ele é todo em inglês, mas se vocês estiverem pelo navegador do Google Chrome, vocês conseguem clicar com o botão direito e ele fica... No botão direito tem a opção traduzir para o português. Aí ele traduz também automático. Prontinho, terminamos. Uhul. Então é isso aqui, gente. Essa é a nossa base de dados que a gente vai usar para esse aplicativo. E o nomezinho dessa tabela se chama Table One. Isso aqui é importante saber que a gente vai utilizar depois. A gente também pode mudar esse nomezinho, mas eu vou deixar desse jeito para simplicidade. Então, a segunda coisa que a gente vai fazer agora é definir a nossa tela inicial. Então, como vai ser uma coisa bem simples, eu só vou colocar um título, que vai ser os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ó, então, vocês podem reparar que ali na tela principal fica o componente que ela colocou e na barra lateral direita é onde ela edita esse componente, tá? Aí aqui, o benefício de você ter a interface de drag and drop é porque você consegue manipular essas pequenas coisas, esses pequenos elementos muito mais facilmente, você só precisa arrastar dentro da sua tela. Se não fosse por isso, você teria que ter uma noção muito maior de onde colocar as coisas e realmente meio que quase programar a posição das coisas por aqui, por esse controle que ficaria aqui. Algo bom Que é também no Thunkable é que você também pode escolher algumas fontes diferentes para usar no seu aplicativo. Então, nesse caso, eu escolhi uma mais redondinha. esse é o diferencial total do App Inventor para o Thunkable. No App Inventor ele não é esse arraste e solte, né, que é o drag and drop. Ele é bem quadrado, né? Ele tem a opção do português, mas ele te limita em alguns outros sentidos. Então, às vezes é melhor você estar numa plataforma que é em inglês, que você já pode treinar no seu inglês, e que tem algumas funcionalidades que vão te auxiliar, né? Porque você tem um processo mais rápido. Então, fica aí a indicação também para vocês. Beleza, então agora a gente já tem o títulozinho para nossa tela, a gente vai adicionar, a gente vai visualizar a nossa base de dados. Então, como que a gente vai poder fazer isso? A gente vai utilizar esse elementozinho aqui que fica bem no fundo, logo embaixo desse íconezinho aqui. Esse chama Data Viewer Grid, que é como se fosse uma tabelinha que serve para você visualizar os dados que você colocou. Então, aqui a gente pode deixar ela bem bonitinha, deixar ela do tamanho que a gente quer. E aí a gente pode começar a visualizar os dados. Então, a gente vai escolher a nossa base. Você vai ver que ela vai começar a aparecer aqui. Vou deixar ela só um pouquinho mais para cá. A gente usa a tabela que a gente fez, a Table One. A gente vai escolher o estilo. A gente tem como escolher entre alguns estilos de como que a nossa informação vai aparecer. Nesse caso, eu gostei dessa opção aqui. E aqui, nessa parte de baixo, é que a gente vai poder referenciar os dados que a gente colocou. Então, qual vai ser a informação que vai servir de picture para o nosso visualizador de dados? Nesse caso, vai ser a coluna da logo.
Você vai ver que elas magicamente aparecem aqui na tela para nossa alegria. E a gente consegue pegar o título pela nossa coluninha de título. Então, beleza, tranquilo, fizemos a edição inicial da nossa basezinha, nosso visualizador de dados, mas agora a gente tem que fazer algo para a pessoa ver, para o nosso usuário ver, quando ele clicar em algum desses íconezinhos. E isso que a gente vai fazer em uma segunda página. Essa segunda página aqui que a gente adicionou, a gente agora vai dar o nome dela de página de detalhes. Nessa página de detalhes, a gente vai ter um pouquinho mais de componentes. E a primeira que a gente vai ter que definir nela, algo que vai ser a imagem do nosso objetivo. Vamos colocar uma imagenzinha. Aumenta aqui. Beleza. E algo muito legal que vocês podem adicionar nas imagens de vocês, que eu recomendo, se vocês gostam de um design mais redondinho, que não tem tantas pontas, é você usar essa propriedade chamada Border Radius, que vai te dar uma curvinha na sua imagem, aquela curvinha bem bonitinha, tipo uma curvinha assim que vocês estão vendo aqui. Aí, nesse caso, eu vou botar um Border Radius de 30. Ele vai ficar bem curvadinho. Tudo certinho. A segunda coisa que a gente vai colocar aqui são as informações escritas, como o título e a descrição. Então, a gente vai colocar duas labels. Aí, essa daqui a gente coloca bem grandinha para caber bastante informação. Vamos colocar essa imagem mais para cima. Beleza. E por fim, para a gente finalizar o design dessa telinha, a gente vai colocar dois botões. Um botão que vai servir para a gente poder voltar para a nossa tela principal. A gente vem aqui, botãozinho, arrasta, e ele sempre vem com essa corzinha azul. Se a gente quiser mudar o textinho que tem dentro do botão, a gente pode selecionar um texto ou colocar uma imagem no nosso botão. Também tem como aqui, ó, colocar uma imagenzinha no nosso botão. Só que para facilitar, eu só vou colocar uma setinha de voltar. Eu vou deixar ele assim, pequenininho. Eu vou botar um outro azul. Assim. O segundo botão que eu vou colocar vai ser o botão que vai direcionar as pessoas para um site, para o site de cada objetivo. Como a gente adicionou na nossa tabelinha. Então, para a gente adicionar aqui, a gente só vai colocar mais um botãozinho. A gente escreve o website. E você vai escolher uma outra coisinha para ele. Prontinho. Agora aqui eu vou só colocar isso aqui como a fonte em negrito, para ela chamar bastante atenção aqui. Então, prontinho. Esse aqui é o design das nossas páginazinhas do nosso app informacional. Então, agora o que a gente vai precisar fazer é ir lá para a página dos blocos. Vou dar para mostrar para vocês agora e dar uma visão geral de como que ela funciona. Então, aqui nessa página é onde você vai adicionar os blocos de lógica da sua programação, é onde você realmente vai colocar os passos da sua receita. Em cada uma dessas abinhas aqui com cores diferentes, você vai achar diferentes bloquinhos que em cada um deles tem um tipo de ação diferente. Então, você tem coisas de controle, de lógica, matemática, até propriedades do próprio dispositivo, de cores, listas, coisas desde o básico até um pouco mais complexo, mas tudo sem nada de código em si.
Então, para começar com a nossa programação do aplicativo, a gente vem na homepage e a gente vai declarar uma variável. Essa variável aqui, vou explicar ela para vocês um pouco mais sobre o que ela significa. Uma variável é basicamente uma caixinha vazia que você vai conseguir colocar informações dentro dela. Então, nesse caso, para essa variável, a gente vai usar ela tanto nessa página, na homepage, quanto para essa página aqui também, na página de detalhes. E no Thunkable, isso é possível, você pode colocar uma variável e usá-la em diferentes páginas. Então, essa variável aqui, ela vai se chamar ODS linha. ODS linha. E por que eu preciso dessa variável? Porque em cada uma das linhas, a gente tem a nossa tabela, em cada uma delas tem um número de linhas. A gente tem lá 1, 2, 3, até 6. E a gente vai precisar dessa variável para poder armazenar esse número das nossas linhas, porque ele não vem sozinho. Então, a gente precisa colocar ele dentro da nossa caixinha. Então, a próxima coisa a nossa lógica agora dessa página é pensar, cada vez que a gente clicar em um objeto no nosso visualizador de dados, em cada quadradinho, ele vai direcionar a gente para outra página de detalhes. Então, para que a gente faça isso, a gente vem nesse elemento aqui, a gente clica no Data Viewer Grid, que é um componente da interface de usuário, a gente arrasta ele para cá, e vê que ele tem um bonequinho aqui, que é o Row ID. O Row ID nada mais é do que esse ODS linha, só que ele já vem com essa pecinha. Então, o que a gente vai fazer aqui, cada vez que o item é clicado, a gente vai navegar para a página de detalhes. E a gente vai, antes de sair, vamos também setar a nossa variávelzinha de AppODS linha para esse Row ID, que é a informação que já vem com esse bloco e que já vai armazenar a linha da nossa tabela. E o legal é que ele sai já quando ele está certinho aqui. Então, isso já é ótimo. Então, beleza. Colocamos aqui conseguimos a nossa informação e conseguimos a nossa navegação para a próxima página. Só que aí aqui a gente precisa fazer com que cada informação, a informação de cada botão que a gente clicar seja pareada com essa página. Para que a gente não fique fazendo várias páginas de informações diferentes, para a gente poder visualizar as informações da nossa tabela. Então, isso é uma forma dinâmica de você trocar informação no seu aplicativo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em controle, aqui em page, na página de detalhes, e a gente vai escolher esse bloquinho aqui que se chama quando a página de detalhe abrir, ou seja, quando ela carregar. Daí, a gente vai ter que setar a imagem. A nossa imagenzinha aqui, a gente vai ter que mudar a figura que está nessa imagem. Vamos ter que mudar a figura, o texto que está nessa label aqui, que é a label de título. E a gente vai ter que mudar o texto dessa terceira label aqui, para que ela seja pareada com a informação da nossa tabela. E aí, aqui que vem meio que o pulo do gato, assim, para você conseguir dados da sua tabela. Você vem aqui embaixo, na parte de Data Sources, e você pega esse bloquinho aqui. Esse bloquinho aqui, bem grandinho, ele vai permitir que a gente pegue um valor da base de dados ODS Data na tabela 1 em título. Em título, corresponde ao valor da coluna. Então, esses nomes aqui são os nomes das nossas colunas. Nesse caso, a gente quer setar a imagem para logo, para o link da imagem que a gente forneceu. Só que aí você vê que nesse bloco aqui, ele pede por um Row ID, que é o número da nossa linha. E onde é que está o número da nossa linha? Na nossa variável de ODS linha. É aqui que ela vai funcionar nessa página. A gente vai colocá-la aqui e vamos repetir a mesma coisa para esses três componentes aqui dessa tela.
Então, beleza, vamos apenas trocar aqui para título e aqui para objetivo. Beleza, então a gente conseguiu setar as informações da nossa página e para elas de forma dinâmica conectada à nossa tabela. A próxima coisa que a gente precisa fazer é colocar uma navegação naquele nosso botãozinho de voltar para que ele consiga voltar para a nossa tela inicial. Então, a gente vem aqui, clica no componente botão, arrasta esse aqui de quando o botão for clicado, a gente vai navegar para a tela inicial. Simples assim. E por fim, acho que alguém deve estar esquecendo que a gente também tem uma parte do website. E como que a gente vai conseguir acessar esse website pelo botão? A primeira coisa que a gente vem fazer é aqui, pega esse bloco do botão 2. Quando o botão 2 for clicado, a gente vai aqui nesse último bloco aqui da página de controle, que é justamente feito para abrir links. E a gente só vai aqui, duplica, cola aqui, seleciona o website para a variável adolesce linha. Então é isso. Vamos checar para ver se está funcionando. Acho que eu vou só conferir aqui os nomes das nossas labels. Algo que eu até esqueci de mencionar, mas que é muito importante de lembrar para vocês, é de vocês darem nomes legíveis para cada componente de vocês. Vocês veem que é muito fácil de esquecer, mas quando a gente for para a parte de blocos, isso pesa muito, porque senão a gente vai acabar fazendo um comando errado. Então, eu vou colocar aqui já para não esquecer mais. E aí, automaticamente, elas já mudam lá em blocos e você consegue fazer essa conferência, né, Marina? Isso, exatamente. Ela já muda e você já consegue conferir lá tudo direitinho. É bem útil. Prontinho. Então, agora a gente vai testar como que o nosso app tá para o nosso usuário, para quem for acessar o nosso aplicativo. E para isso, a gente vem aqui na parte de Web Preview, que é uma das formas de você conseguir simular o seu aplicativo no seu computador nesse caso. Então, a gente vem aqui para Home Page, que essa foi aqui selecionada. A gente vê que está tudo direitinho, está tudo carregado. A gente vai selecionar e tirar. As informações vêm automaticamente para sua tela e você só precisa de uma página de detalhes para adicionar informação. Se você tiver uma base de dados e se você souber usar bem ela, você vai poder salvar muito espaço do que você precisa para o seu aplicativo e você vai até permitir que o Thunkable rode um pouco mais rápido, porque se você colocar muita coisa também, ele vai acabar tendo um overload de informação. Então, isso é uma forma muito útil de você dispor informação no seu aplicativo. A gente vê que Que aqui tá maravilha. tudo showzinho. Uhum. E se a gente quiser acessar o website, a gente vem e ele abre. Ele abre com paciência aqui. Mas vocês veem que o linkzinho, ele acessou direitinho. Que demais, Marina. E o legal é que essa base de dados você desenvolveu ali, mas também se você tivesse desenvolvido, por exemplo, no Planilhas Google, né, que se alguém tiver uma dificuldade um pouquinho, aliás, uma facilidade maior em fazer uma planilha diferente, também ele faz esse upload, né, que é interessante. Sim, também dá para fazer esse upload lá. É bem legal. Se você tiver mais preparo e quiser uma coisa mais complexa, aquela ela é uma boa fonte de informação. Até
para inteligência artificial também. Se você for usar Uhum. os seus dados como uma tabela, também é uma forma muito boa para você organizar a informação. Mas isso é realmente mais para quem estiver mais seguro com essa parte de inteligência artificial. Sim, sim, muito legal. Meninas, alguma dúvida até aqui nesse tutorial? Então, esse foi o tutorial do aplicativo de informações sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu achei incrível a questão de você criar uma página de modelo e depois dar continuidade ao app com um código, né? Que no fim das contas é para isso que ele serve, para facilitar a sua vida e, enfim, bem legal, Marina, muito bom. Eu acho que até agora não tem dúvidas, a Stephanie falou aqui. Então vamos para o próximo. Lembrando que vai ficar gravado, então não se preocupem, depois vocês podem voltar e ver novamente o tutorial, porque é bem importante, tem alguns detalhes que a gente acaba lembrando. Estou te elogiando aqui, Marina. Muito bom. E aí Muito vocês podem obrigada. rever depois, tá bom? Pronto, Bom, Má, pode então ir para o próximo. que bom que não teve dúvidas, espero que todo mundo tenha entendido bem. Então, acho que agora a gente pode mover para o nosso próximo tutorial. Ele vai acabar demorando um pouco mais, porque ele é um pouco mais complexo, ele tem mais elementos, mas você acha que isso tem muito problema, Alice? Não, 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 não tem não. Se você tiver com tempo, sem problema. Se as meninas precisarem sair, como eu disse, depois elas Ah, podem acessar isso, o gravado. E aí a gente só é bom para ter salvo e disponibilizado para elas. entendi, beleza. Então, o que a gente vai fazer aqui para o nosso segundo projeto? A gente faz a mesma coisa. Ah, Esse e só projeto vai ser para o quê? Só para deixar elas curiosas. isso, esse projeto agora que a gente vai fazer é um aplicativo, é um minigame, é um joguinho em que a gente vai fazer meio que um foguetinho que vai lançar lasers para poder eliminar asteroides do espaço. Eu acho que vai ficar mais fácil se vocês visualizarem. Então, eu vou colocar aqui o nosso Isso, testezinho coloca a para vocês versão verem final. como fica. E aí vocês vão ficar curiosas e vão querer aprender a criar. Aí é assim que ele funciona. Deixa eu só finalizar aqui. Pronto! Show de bola. Ó, isso daí é um exemplo, por exemplo, se vocês estiverem criando um game de conscientização para crianças, por exemplo, de segurança na internet. Cada um desses asteroides poderia ser uma informação, por exemplo, eu posso compartilhar minha senha, ou eu devo publicar a localização da minha casa, e aí você tem que ir matando essas ações que são perigosas na internet, por exemplo, né? Então é bem interessante entender Nossa, como que funciona por detrás. essa é uma ideia muito boa, Alice. Eu nunca tinha pensado nisso, mas podia ser uma boa ideia. Uma Eu boa ideia, aproveitaria, né? eu aproveitaria, meninas, Olha aproveitaria. aí. Então, esse joguinho agora, ele é um game de Space Invaders, ou Invadores do Espaço. E nesse tutorialzinho a gente vai aprender coisas mais profundas, como usar o elemento Canvas, que ele, dentro dele você consegue adicionar personagens e um palco. Você tem um palco, você consegue adicionar personagens para que eles se movam na sua tela. E a gente também vai aprender sobre os elementos do código que fazem esses elementos se mover na sua tela. Então, esses aqui são algumas coisinhas que a gente vai aprender dentro desse tutorial. E a gente, por fim, a gente também vai aprender algo muito legal, que às vezes não tem muitas pessoas que fazem, mas é adicionar animações no seu aplicativo, que o Acabou permite que você coloque animações também. Algo bem legal. Eu já vou colocar aqui no passo a passo para o próximo app, para lembrar das imagens. Esse app aqui vai ter bastante imagens e bastantes ícones. Então, vamos lá. Aqui um game app. Então, beleza. Vamos nomear aqui essa telinha de homepage também. E a primeira coisa que a gente vai adicionar aqui nessa tela vai ser a nossa label de pontos, a nossa pontuação do jogo.
Colocar ela centralizadinha. Daí a segunda coisa que a gente vai fazer nessa tela é adicionar uma imagem de fundo. E você tem duas formas de fazer isso. Você pode ou colocar um link, ou você pode fazer o upload de uma imagem. Nesse caso, eu vou mostrar para vocês como adicionar uma imagem com o link. Então, aqui, prontinho, ele carrega automaticamente. E se não carregar, pode ser somente algo do Thunkable. Dependendo da sua conexão e também de quantos aplicativos abertos você tem no seu navegador, o Thunkable pode travar um pouco, pode não aparecer as imagens para você no início. Mas fica tranquila, porque isso é normal de qualquer plataforma. Então, aqui. Agora a gente vai adicionar o nosso famoso Canvas, que vem aqui. Dimensionar ele aqui bonitinho. Vou lembrar aqui as dimensões que eu adicionei para o Canvas. 520. Beleza. Posicionado. Show. Daí, dentro do Canvas, a gente vai ter alguns componentes diferentes. A primeira coisa que a gente vai ter é um palco, que ele vai ser algo separado da sua tela. Então, ele não vai ter o mesmo fundo, ele não vai seguir as mesmas coisas, ele não vai ter os mesmos elementos da sua tela. Você que tem que definir o que está dentro desse Canvas. E para a gente definir aqui, eu vou usar o mesmo plano de fundo. Vou adicionar. Eita, ele veio com aspas. Se vier com aspas, ele não funciona. Nesse caso, é uma imagem que você pegou da web, né, Marina? Isso, é uma imagem Link do mesmo. site, é isso. É da web mesmo. Aí, nesse caso, ela veio bem bonitinha aqui. A gente não vai precisar mudar o redimensionamento dela. Ela vai ficar assim. E algo que é muito importante ressaltar com o Canvas é que você, da mesma forma que você seta uma dimensão de altura e largura para o elemento canvas, o seu palco, que é o que está dentro do canvas, ele precisa ter a mesma dimensão. Porque se ele não tiver, vai aparecer meio que umas bordas brancas no seu canvas, bem grossinhas, e não vai ficar tão legal para a experiência ter essas bordas assim. Sempre é melhor você ter algo que seja mais fluido. Então, é 348, 520. Daí, agora a gente vai poder adicionar cada um dos nossos personagens que a gente vai ter na nossa tela. E o Thunkable sempre adiciona esse castorzinho aqui, mas a gente pode adicionar algo dos nossos próprios documentos. Aí, nesse caso aqui, eu fiz um arquivozinho com os ícones que eu usei. Eu vou fazer o download deles todos. E cada um desses ícones aqui é um site muito bom para vocês encontrarem ícones. É o site chamado Flat Icon. Vou escrever aqui, assim que escreve.
Eu vou colocar aqui no chat também para elas. Ah, pode colocar, porque ele tem muitas opções de ícones. Só algo que é importante de lembrar é que, às vezes é muito lembrado, mas quando você for apresentar os ícones em algum tipo de, no seu documento do Business Plan, ou em qualquer documento que você vai apresentar para a Technovation, é importante você atribuir a origem desses ícones. É mais uma questão de respeito realmente pelas pessoas que fizeram os ícones. Então, nesse caso, os ícones foram feitos pela marca do Freak, que é bem popular. Esperando aqui só ele terminar o download. Vou até ligar a minha luz aqui, que já está começando a ficar escuro. Acho melhor cancelar a compactação e fazer o download de cada um deles individualmente. Prontinho, foi mais rápido. Então, tudo bem. Algo que é importante entender quando você cria um novo personagem no seu app é que, primeiramente, Sprite, aqui, como eles dizem, Sprite é o personagem que você vai adicionar. E quando você adiciona um novo personagem, ele vai dizer que é um Sprite Class. E uma classe de Sprites é como se fosse o seu personagem, só que cada vez que você adiciona um personagemzinho desse na tela, vão surgir vários personagens. Tá vendo aqui? Então, o Sprite Type, ele é o geral, ele é a imagem que você colocou lá dentro, é meio que a forminha de gelo do seu personagem. Cada vez que você for inserir o seu personagem na tela, ele vai ser o gelo que você vai ter tirado da sua forminha. Então, esse aqui é a forma de como que vai ser o seu personagemzinho. Então, ok, vamos selecionar um arquivo. Vamos selecionar aqui o nosso foguetinho, tirar essa imagenzinha aqui, e a gente vai chamar esse grupo aqui de Rocket. A gente vai adicionar mais um tipo de personagem, que vai ser o nosso asteroide. Um outro grupo aqui que vai ser o nosso laser. E, por fim, o nosso botão de começar. Prontinho, show de bola. Então, a gente tem os nossos personagens, as nossas forminhas de gelo dos personagens. Então, agora a gente vai adicionar cada personagem na tela. E aqui vocês podem ir um pouco no olhômetro mesmo. Eu acho que eu vou no olhômetro para posicionar as minhas coisinhas.
Mas se vocês quiserem também regular de uma forma bem precisa, vocês podem vir aqui nos controles e você vai ver que ele vai para uma posição bem certinha e pequenas modificações podem ser feitas aqui. Assim, e algo que é importante falar para vocês também. O que significam esses X e Y? Eles são as coordenadas da sua tela. E onde que elas começam? Elas começam lá no canto extremo à esquerda. Aqui em cima, esse é o 00. Aí daqui até o outro lado, aqui é a resolução máxima da sua tela. Deixa esse foguete aqui mesmo. Grandinho. A gente vai adicionar os nossos asteroides. Eu acho que esse tamanhozinho aqui tá legal. Ou talvez um pouquinho menor. Um pouquinho menor. E se você tem vários elementos na sua tela que você quer meio que mudar o tamanho deles de todos ao mesmo tempo, você pode fazer isso dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês. Acho que eu vou primeiro colocar todos os meus asteroides aqui. São 6 asteroides. Então, eu vou colocar todos eles aqui. Depois eu organizo. E aí eu quero trocar o tamanho deles. Deles todos ao mesmo tempo. Como que eu posso fazer isso? Eu clico no grupo de asteroides. Venho aqui. Eu coloco 40, 40. Pronto. Agora ele tá menorzinho. Você vai 45. Legal. 45. Aí desse jeito você vai poder ocupar mais tempo de você ficar editando um por um. Você clicando no grupo e editando todos ao mesmo tempo vai te permitir que você consiga levar a sua edição para todos os elementos. Nossa, a gente perfeccionismo bateu aqui para conseguir colocar eles alinhados. Pronto, acho que para não demorar muito vai ficar assim. E aqui a última coisa que a gente vai colocar na nossa tela é o nosso botão de começar. E você se pergunta assim, mas por que a gente não colocou o laser aqui? É porque ele não vai aparecer na nossa tela assim que o jogo carregar. Ele vai aparecer depois. E aí a gente vai conseguir adicionar o nosso personagem de laser no nosso código. Prontinho. Então a gente já fez a nossa ediçãozinha aqui da nossa telinha do jogo.
Agora a gente volta para a nossa página inicial e a gente vai criar a nossa segunda página que vai dizer se a gente ganhou ou não. Para essa tela aqui, a gente vai usar essa imagem aqui. E aí, nessa tela aqui, a gente vai ter duas coisinhas. A gente vai ter uma animação e uma label que vai mudar de acordo com a definição se a gente perdeu ou não no jogo. Então, aqui, vamos colocar a nossa animação. E esse aqui é o linkzinho para a nossa animaçãozinha. Essa animação, o site que eu consegui essa animação foi no site chamado Lottie Files. E ele é muito usado para fazer aplicativos. Então, ele providencia esses links bem úteis assim, para a gente usar. Já para colocar dentro da plataforma para usar no código. Então, já é bem útil. Só não recomendaria abrir um link desses no seu navegador, porque você vai ver umas coisas meio estranhas lá. Só texto. Vou botar aqui a corzinha da label para branco. Vamos selecionar a mesma fonte. Vamos aumentar um pouquinho mais esse tamanhozinho da prontinho. Beleza. Bom, esse aqui é o layout da nossa página. Então, o que a gente fez aqui foi a página do nosso joguinho. Adicionamos os nossos personagens. Então, agora a gente vai passar para a parte mais complicadinha, que é a parte dos nossos bloquinhos. Então, para começar a nossa etapa dos bloquinhos, a gente vai definir três coisas para o nosso jogo. A gente precisa, duas coisas. A gente precisa de duas variáveis. Uma delas que vai armazenar a nossa pontuação, a caixinha que vai armazenar a nossa pontuação, e uma caixinha que vai definir se o jogo está funcionando, se o jogo está rodando ou se não está. Então, ele vai ser uma caixinha de verdadeiro ou falso. Então, é isso que a gente vai fazer primeiro. Vamos inicializar duas variáveis. Essa aqui vai se chamar score. Essa aqui vai se chamar game rodando. Ela vai começar como 0 e aqui a gente não precisa colocar nada ainda. A segunda coisa que a gente vai fazer aqui é pensar na lógica. Quando o nosso personagem do score, o nosso botãozinho de start for clicado, a gente vai iniciar o jogo. Então, a gente tem que vir aqui em Canvas, que você vai ver que o próprio Thunkable vai abrir uma série de blocos só feitos para o Canvas. A gente vai pegar esse aqui que se chama quando certo componente é clicado, nesse caso, quando o botão for clicado. A primeira coisa que a gente vai fazer é setar essa variável do game rodando para verdadeiro.
ou seja, o game está rodando. E depois a gente vai começar a movimentar os nossos asteroides. E como que a gente vai poder fazer isso? A gente vem aqui em controle e vamos usar uma estrutura aqui que é um laço de repetição, é um loop que vai fazer com que para cada item J, nesse caso que veio como J, mas eu vou chamar de asteroide, na lista asteroides, que aqui onde que eu vou encontrar essa lista asteroides, que é o nosso grupo de asteroides que a gente tem na nossa tela. Eu venho aqui em Add and Remove, nessa parte aqui do Canvas, e eu encontro a seção do nosso asteroide. Então, esse comando aqui está dizendo, para cada asteroide, na lista de todos os personagens dentro do grupo de asteroides, faça isso. E o que ele vai fazer? A gente vai aqui na seção de Motion e a gente precisa fazer com que os nossos personagens se movam. E o que vai permitir com que eles se movam é uma propriedade chamada Speed, ou velocidade, que no caso do Thunkable é como se fosse quantos pixels o seu personagem vai andar por segundo, digamos assim, quanto que ele vai correr pela tela. Então, a gente vai setar uma velocidade para cada asteroide, e a gente vai notar que na parte de variáveis foi criado um asteroide, porque ele está aqui. Isso aqui é uma variávelzinha, que a gente não cria aqui, mas que a gente cria dentro do próprio laço de repetição. Então, a gente pode usar o bloquinho dela aqui. Então, quando o nosso botãozinho for clicado, o jogo vai estar rodando e a gente vai deixar a velocidade dos nossos asteroides para 20. Isso vai fazer com que eles se movimentem pela tela. Inclusive a velocidade horizontal, X-Speed. Eles vão se movimentar para o lado a 20 pixels por segundo, digamos assim. E aí a última coisa desse bloco é remover esse botão de começar. Vamos aqui em Add Remove e removemos o botão. Então, por que a gente usou esse puxadinho aqui de componente? Porque ele vai equivaler ao nosso botão, porque ele vem automaticamente com esse bloco, tá vendo? Ele equivale ao que a gente selecionar aqui. Então, a gente pode usar esse componente para a gente indicar o que deve ser removido. Então, é isso para a primeira parte, para a gente descobrir o que vai acontecer. Vamos ver o que acontece aqui quando a gente clica no nosso Web Preview, para a gente saber como está funcionando isso. Então, a gente vai ver que isso vai começar. E a gente viu que os nossos asteroides estão se movendo. Estão se movendo e ficando paradinhos ali. Então, agora o que a gente precisa fazer lembra que a gente não adicionou o nosso laser no nosso canvas? É agora que a gente vai poder instalar ele na nossa tela. E a gente vai poder fazer isso com uma função um componente um pouco mais complicado de entender, mas eu vou explicar para vocês um pouco mais. Esse botão, esse bloco aqui, que se chama When Pointer is Down no Canvas. O que é esse pointer? Ele, no caso do Thunkable, são meio que as coordenadas de onde você clicou. Então, onde você clica na tela, esse componente ele vai armazenar as coordenadas do seu clique e vai colocar elas nesse puxadinho aqui. E aí, essa notação de when pointer is down é como se fosse quando as coordenadas forem computadas, no Canvas, eu vou colocar essas coordenadas nesse componentezinho aqui, nesse puxadinho aqui, que nada mais é uma variável também. Então,
Para esse componente aqui, a gente primeiro precisa verificar se o game está rodando. Então, para fazer isso, a gente vem aqui na parte de variáveis e verifica. Se o game estiver rodando, ou seja, se ele for verdadeiro, a gente vai criar um laser. Aqui, criar. A gente vai criar um laser no mesmo local que o nosso foguete, para que ele saia do foguete. E aí, para definir essas coordenadas, a gente vem aqui nos blocos de motion do Thunkable e seleciona um sprite. Não é a velocidade, é a posição. Então, precisa só verificar o nome do nosso foguetinho. Nosso foguetinho é o Sprite 1, que eu vou chamar. Eu esqueci de nomear. Vai ser Rocket 1. Para lembrar mais facilmente. Então, você vai ver que ele já vai, o Thunkable já vai trocar aqui. Ele deu uma leve bugadinha aqui, mas ele já vai recarregar. Então, a gente vai setar o nosso laser para a mesma posição do que é o nosso foguete. E depois disso, a gente vai fazer com que, primeiro, as nossas coordenadas sejam apontadas. Ou melhor, que o nosso laser seja apontado para as nossas coordenadas. E que o nosso laser tem uma velocidade para ele percorrer a nossa tela verticalmente. E para fazer isso, a gente vem em Motion, seta a velocidade do componente, que é o nosso laser, para 400. E não vamos esquecer que a velocidade é vertical. E por fim, a gente vai selecionar uma velocidade para que ele consiga girar em torno de si mesmo. E para a gente fazer isso, a gente vem nesse componente aqui chamado velocidade angular. E a gente seta ele para 400 também. Pode parecer muito, mas não vai parecer tão rápido assim quando a gente for ver em tela. Então, essa aqui é a velocidade que vai fazer com que ele gire em torno de si mesmo. E essa aqui é a velocidade para ele andar ou correr na vertical, no sentido vertical. Daí, a gente precisa pensar na questão de quando o nosso laser atingir um asteroide. O que vai acontecer quando ele fizer isso? Então, a gente vem aqui em Events e temos um temos um bloco justamente para isso. Para quando o nosso laser colidir com o nosso grupo de asteroides. E o que vai acontecer a partir daí? Sempre que um laser atingir um asteroide, um ou dois asteroides, a nossa pontuação vai aumentar em um ponto. Então, para fazer isso, a gente vai vir em nossa score label e vamos setar o número dela
que a gente precisa alterar o texto do nosso label, a gente vai fazer isso colocando o valor dela, da nossa variável, mais um da nossa variável da pontuação. Isso vai mudar o texto da label, da etiqueta, da nossa etiqueta. Só que a gente precisa também modificar o valor da nossa variável, que são coisas diferentes, e eu penei muito para poder aprender isso dentro do Thunkable, que não adianta você mudar uma variável sozinha, que ela não vai mudar o texto da sua etiqueta. Você precisa mudar os dois ao mesmo tempo, inclusive. Então, a gente só vai copiar esse bloco aqui dessa lógica de adicionar mais um e vamos conectar bem aqui. Então, beleza. O que a gente faz quando, além dos pontos adicionados, o que vai acontecer quando o nosso laser colidir com o nosso asteroide? Bom, ele vai ser removido, ele vai ter que sair do jogo. Então, a gente vai remover o colidido. E tem dois colididos nesse bloco, porque o laser pode bater com dois asteroides. Então, se ele bater com dois, a gente pode tirar os dois da tela. E a gente ganha 2 pontos. Daí, por fim desse bloco, a gente precisa definir uma pontuação para a gente ganhar. Qual vai ser a pontuação para a gente ganhar? Como que a gente vai verificar isso? Nesse caso, a gente vem aqui no nosso bloco de if, que é uma condição, e a gente vai selecionar se a nossa variável de pontuação for maior ou igual a um número que a gente quer que seja o número do número mínimo para vencer, nesse caso eu vou colocar como 6, que é o número de asteroides que a gente tem. Temos 6 asteroides. Então, a gente vai selecionar. Se a pontuação for maior ou igual a 6, a gente leva para outra página de fim de jogo. Então, a gente vem aqui em navegação. E se a nossa pontuação for maior ou igual que 6, a gente vai para a nossa página de Game Over. Beleza. Então, é isso que a gente tem até agora. Falta só mais um componente, mas vocês... Ainda tem alguém na sala ali? Se alguém tem alguma dúvida? Tem sim, tem mais 7 pessoas aqui. Não sei, meninas, se vocês estiverem com alguma dúvida, pode mandar enquanto a Marina finaliza aqui. Pode seguir, Mar. Beleza. Então, as últimas duas coisas que a gente precisa fazer para finalizar a lógica desse jogo é: o que vai acontecer se os nossos asteroides eles baterem nas bordas da nossa tela? A gente viu que com a nossa velocidade eles vão bater e estão ficando no canto da tela. Só que a gente quer que eles vão e voltem, que eles se movam através da tela. Então, para a gente fazer isso, a gente vai vir para esse botãozinho muito conveniente do Thunkable, que é justamente para quando qualquer coisa colidir com a sua borda, quando o seu asteroide colidir com a borda da direita, no caso, primeiro, a gente vai definir para que cada asteroide, quando ele bater com a extrema direita da nossa tela, eles voltem para o início e que eles voltem mais rápidos. Que eles voltem para o início, que eles voltem mais rápidos e que eles caiam. Para que eles vão gradualmente caindo até eles chegarem até um ponto que a gente vai definir como que a pessoa perdeu. Então, para isso, a gente vai vir aqui para o nosso laço de repetição do loop. A gente vai utilizar a mesma variável asteroides. Na lista de todos os asteroides,
E a primeira coisa que a gente vai fazer é modificar, para todos eles a gente vai modificar a posição Y, que é a coordenada na vertical deles, e a gente vai diminuir ela por um número. E a gente vai definir isso aqui. Aqui. A gente pega esse bloco aqui no Motion, e algo muito importante desse bloco é que ele tem duas opções de configuração. Ele tem a opção Set e a opção Change. Nesse caso, a gente vai para a opção Change, porque a gente não quer que a seja mudada completamente a coordenada do nosso asteroide. A gente quer que ela seja modificada para descer um certo número, seja modificada em um certo número, e não seja modificada a uma certa coordenada, para que ela vá para outro lugar, assim, sai de um lugar e vá para outro. A gente quer que ela desça. Então, para isso a gente usa a opção Change. Então, a gente pega a nossa variável de asteroides, modifica o y delas, nesse caso, por 10. Aí, dessa vez a gente vai modificar a posição delas para que elas magicamente apareçam do outro lado. Vamos aqui, clicamos em Sprite e setamos o x delas para 0. O que isso vai fazer? Vai fazer com que toda vez que elas batam na borda direita, elas voltem para o outro extremo da tela. Elas voltem para o início e corram rumo à outra borda. E por fim, a gente vai querer modificar a velocidade delas para que elas fiquem ainda mais rápidas. Então, aqui nesse caso, a gente também vai usar a opção Change, porque a gente vai modificar a velocidade horizontal delas em 10. E o que isso vai significar? Modificar em 10 vai fazer com que uma velocidade que antes era 20 se torne 30. Então, assim ela vai ficar mais rápida. Os nossos asteroides vão ficar mais rápidos. Beleza, a gente setou o que vai acontecer quando ele colidir com a nossa borda direita, mas o que vai acontecer quando ele colidir a nossa borda esquerda? Bom, para nossa satisfação, vai acontecer meio que a mesma coisa. Então, a gente só precisa duplicar tudo isso e só apenas modificar aqui de right para left. Então, parece que está tudo bem com essa parte. Então, vamos testar aqui para ver se está tudo certo. A gente viu que ele não carregou direito. Parece que a velocidade, né? Que ele tá caindo muito rápido, ou não? Pois é. Então, às vezes aconteceu isso comigo, de que, especificamente para esse jogo, às vezes o Tankable demorou um pouquinho mais para carregar, porque, pelo outro exemplo que eu usei, eu sempre verifico o código desse tutorial, porque ele é mais complicado. E ele está seguindo os mesmos passinhos. Então, eu vou dar um tempinho para o Tankable poder estabilizar. Eu até acho que ele não estabilizou porque ele não carregou aqui direito. Mas, enquanto isso, a gente pode finalizar a segunda tela de fim de jogo. Tá bom. Ah, acabei de notar que eu esqueci de algo muito importante nessa página. Quase que eu esqueci. A gente não estabeleceu a nossa condição para quando... O que vai acontecer quando os asteroides caírem no fundo? O que vai acontecer para o nosso usuário perder?
Então, para que isso aconteça, a gente precisa definir que quando os asteroides caírem até atingirem o nosso foguete, a gente perdeu o jogo e a gente vai ser levado para a página de Game Over. Então a gente vai usar o mesmo é, o mesmo bloco que a gente usou aqui em cima. E para isso, a gente vai primeiro dizer que o jogo acabou. Então, setar a variável do game rodando para falso, porque agora a gente finalizou o jogo. E depois a gente vai navegar para a página de Game Over. Então, essa aqui é a condição para que a gente perca o jogo. Certo. Então, enquanto essa página aqui está mais pesadinha, ela carrega, a gente vai finalizar a configuração da nossa página de Game Over, que ela é muito mais simples. Então, o que vai acontecer é que, quando a nossa página abrir, a gente vai fazer uma verificação da nossa variável dos pontos. A gente vai ver se ela é maior ou igual a 6 ou se ela não é. Porque a gente vai conseguir determinar se o nosso usuário ganhou ou perdeu. Então, temos aqui, se a nossa variável de pontuação for maior ou igual a 6, nós vamos setar o texto da nossa label para você ganhou. Do contrário disso, a gente vai dizer que você perdeu. Que pena. Nossa, bem que eu acho que a minha label não cabe tudo isso. Vou colocar apenas você perdeu. Depois a gente coloca uma mensagem de consolo. E prontinho. Essas aqui seriam as condições que a gente precisaria. Eu vou tentar rodar o aplicativo aqui do lado de fora. Vou dar um F5 para que ele carregue melhor. Ô Marina, e tudo que você faz no Tankable, ele salva automático, né? Acho que isso é importante Salva. também. Salva automático. Não precisa ficar voltando, salvando. Se cai a internet, você não perde tudo, né? Eu diria só que o Tankable, ele pode não salvar quando ele tem muita informação. Quer dizer, não salvar assim. Ele salva, mas algo que você fez, você tem muitos blocos do seu aplicativo, então algo que você fez de imediato, e você faz na hora e sai, você tem muita coisa, ele não vai salvar a última ação, no máximo, assim. Mas ele vai salvar, sim, os blocos que você tem. Então, não tem meio que um botão para você salvar, salvar, desalvar. Então, é fácil, assim. Só tem que tomar mais atenção de esperar um pouco mais para que ele finalize de carregar para você poder dar um refresh na sua página. Muitas vezes ele até vai te dar um aviso, assim, que ele não carregou tudo e que você precisa esperar mais um pouco. Tá bom. Agora ele funcionou, só que cortou a nossa, a nossa O etiqueta. label. Talvez tenha que ampliar um pouquinho, né? Uhum.
que é isso, meninas. Esse foi o nosso joguinho. Essas Que foram as massa. configurações que a Põe ele gente para rodar de conseguiu novo, fazer. Mar, pra gente ver. Isso. Show. Vou botar aqui fora para ver se ele roda melhor. Aí, ó, você acertou os 6. Show. Show de bola. Estamos ainda com 4 pessoas aqui na sala. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, pode falar aí pra gente agora. Mar, pode tirar sua tela. Sim, podem ficar à vontade para perguntar. Se você Inclusive, quiser mandar aqueles links que você criou no Notion, enfim, não sei como que a gente pode depois compartilhar sim, com elas. eu consigo, porque tem uma coisa no Notion que eu queria poder compartilhar com vocês. Eu vou tirar aqui a minha telinha. É, uma das coisas que eu tinha lembrado de fazer é que ano passado a nossa equipe fez um arquivozinho. Eu tinha elaborado um arquivo para o evento do Summit Mundial, só que ele acabou não Sim. sendo usado. Era um arquivo que a gente explicava mais sobre como que a gente fez o nosso processo de desenvolvimento. Ai, que legal. E eu achei que ele tinha ficado bem útil, assim, porque eu coloquei alguns detalhes que dão algumas recomendações de aplicativos e algumas ideias de como você pode fazer a ideação do seu aplicativo. E eu acho que pode ser útil para vocês. Eu vou deixar o link do Boa. arquivo. Maravilha. Deixa desses dois, porque daí eu consigo, quando eu for jogar no YouTube, eu coloco os links úteis na descrição. Certo. Você tinha pensado de eu compartilhar o próprio Notion também, a própria anotação? Então, porque eu sei que você colocou ali, quando você abriu o seu Notion, tinha lá links Ah, interessantes, tinha. alguma coisa do Tinha. tipo. Eu Aí ou você coloquei me todos manda os isso, links. ou você me manda isso também, essa listinha de links, e aí me manda no e-mail mesmo, que daí eu disponibilizo para elas lá nessa descrição do YouTube. Show! Disponibilizo. Então tá bom. Posso fazer isso. Eu posso até Então, tá. fazer um arquivo PDF do próprio Notion também. Pode ser, pode ser. Pode ser, então. Então, que bom. Legal. Marina, não tenho nem palavras para te agradecer. A todas que ficaram aqui também até o final, muito obrigada. Essa é como a Marina disse, é uma iniciativa que realmente muda, assim, no sentido de te ajudar a entender alguns passos, né, para o Technovation, para o desenvolvimento do seu aplicativo, ter alguma noção como funciona um construtor de aplicativos, né? Então, muito obrigada, Marina. Vou deixar esse espaço aqui para você deixar suas palavrinhas finais de incentivo, motivação para essas meninas, e depois a gente já finaliza. Ah, nossa, eu acho que eu só vou poder adicionar um pouco mais do que você falou, porque, nossa, foi uma experiência muito boa de poder estar aqui e de poder realmente tomar o espaço de poder trazer conselhos, de aconselhar a nova turma de meninas que vai participar do Technovation e que vai fazer a mudança a partir dessa competição. Então, para mim, assim, é uma honra assim poder estar transmitindo isso para vocês e de poder compartilhar algumas lições e alguns erros que eu cometi também. Então, muito obrigada por esse momento, muito obrigada pelos elogios de vocês, significou muito. E eu espero que tenha ajudado vocês para poder desenvolver mais no Notion e aprender um pouco mais sobre a base da lógica de programação, que é algo que você seguindo a carreira de tecnologia, você pode ter certeza que você tendo uma base, você vai poder deslanchar e simplesmente seguir o mais alto possível na sua carreira. Então, É isso aí. Muito obrigada, então, mais uma vez. Marina, você sempre será bem-vinda aqui nos nossos workshops. Espero que volte mais vezes. A todos e todas que estão assistindo, gratidão por assistirem até aqui. E contem com a gente no que vocês precisarem. Aí estão as nossas redes sociais. O Instagram, @techgirlsbr, Facebook, tem o nosso site, que também tem bastante informações, e qualquer dúvida vocês podem me contatar ali no alice@technovationbrasil.org.br. É isso, gente. Muito obrigada, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau. Deixa eu parar aqui.